Estamos de volta, antenados ao geral, falando sobre ética cristã. Dentro da ética cristã também, se a gente for um pouco para a liderança, existe o que chamamos de ética eclesiástica ou pastoral. E quando, enfim, uma igreja cresce e precisa abrir um novo templo. Nós já debatemos aqui no Antenados ainda quais são algumas regras ou questões éticas que os pastores devem atentar. Existem no Rio de Janeiro, em alguns bairros de igreja, tem 3 igrejas evangélicas, e não vou nem falar de cunhos diferentes, pentecostais, vamos dizer assim, né? Que, enfim, todos creem do mesmo modo, têm a mesma cabeça e tudo, e às vezes lado a lado. Aí uma está começando o culto, outra ainda está no louvor. Aí enquanto está no louvor, essa aqui já está falando em línguas, e meio que atrapalha o culto. Eu vejo uma falta de sabedoria. Algumas pessoas podem falar que é falta de ética, isso abrir uma igreja na frente da outra, ou do lado da outra. Como é que vocês entendem isso? Deveriam existir parâmetros? Eu sei que quando igrejas pertencem à mesma convenção, ou à mesma ordem de ministros, ou ao mesmo conselho, existe uma questão dessa de campo. Então, olha, você está aqui, então fique nesse bairro, não abra muito perto, dentro da mesma denominação. Mas vocês não acham que essa denominação deveria estender um pouco isso e fazer um estudo? Olha, você vai abrir aqui, tudo bem, mas tem que ser a 50 metros de uma outra igreja, para não atrapalhar o outro pastor, não ter problema, porque pode parecer um pouco de competição? Eu acho que a gente está falando de ética e a gente talvez precise usar uma outra expressão que é do bom senso também, né? Bom senso. Quando a ética não me responder ou não encontrar, né, no formulário lá o que eu deveria fazer, eu vou usar de um bom senso, né? Então, às vezes, numa mesma rua, qual é o objetivo no qual eu estou abrindo aquela frente de trabalho? É salvar vidas? Então, se na minha frente tem uma agência fazendo isso, será que eu não era melhor estar um pouco mais para lá? Então, quando eu fugir um pouco das questões éticas ou eu não souber exatamente o que fazer, eu deveria arcar com uma ideia de bom senso, né, em relação a isso. A gente tem uns exemplos hoje muito difíceis, né? A gente estava no tema anterior aqui, que é uma política de relação, que eu estava falando de respeitar, e, enfim. Mas, por exemplo, você vê aí canais de televisão sendo comprados por uma grande igreja e fechando outras, fechando a porta de outras. Olha que ponto a coisa está. Tipo assim, as pessoas não perderam a noção tão grande. Eles estão prevalecendo sobre os próprios irmãos. Sim, verdade. Em TVs de televisão, assim, tipo, acabando com programas, poxa, tão abençoados, programas, quero dar nome, para ser ético, não quero dar nome, mas tipo assim, de pessoas que me abençoam muito. Uma coisa é abrir uma igreja na frente da outra, outra coisa é pegar a igreja do outro. O cara chegar, ó, por exemplo, os irmãos de determinado lugar alugaram um local, fizeram um contrato X, o valor era 3 mil. E essa mesma igreja que comprou todas as televisões, eu acho que a ideia dela é ser só ela no Brasil, não sei. Chegou pro dono do imóvel e falou assim: eu te dou 10 vezes mais. Eu te dou 30 mil para esse ponto ser meu. A dádiva de Deus, a graça de Deus, foi que o dono do imóvel falou assim: não, como é que vocês fazem isso? Vocês são crentes também? Eles não são seus irmãos? Porque eu fiz um contrato com eles e... Eu tenho ética. Tipo assim... Mais ético do que os crentes. Mais ético do que os crentes. Porque eu dei uma palavra, olha que bonito, como ética e caráter andam junto. Eu dei uma palavra, eu sei que eu vou perder esse dinheiro, mas eu vou cumprir a minha palavra. André, nossa igreja começou num galpão de 100 metros quadrados, né? E depois nós compramos um terreno perto, acho que é 50 metros da igreja, e eu decidi não entregar o galpão, é alugado. A igreja hoje, pela bondade e misericórdia infinita, misericórdia de Deus, é própria. E nós estamos ali. E o galpão é alugado. Só que muitas pessoas, pastor, entrega o galpão. Eu falei, não vou entregar esse galpão. Eu não sei se é pelo Espírito de Deus, porque se eu entregar aquele galpão, eu tenho certeza que outros vai pegar e a 50 metros, praticamente em frente, vai abrir outra igreja ali. Vai trazer problema para nós. Não que eu quero fazer reserva de mercado, mas eu entendo o seguinte... É melhor, então, porque eu busco manter essa ética. Eu busco, quando eu for abrir um ponto de evangelismo, eu vejo se não tem uma igreja perto, se não tem uma denominação perto, se não é no mesmo dia do culto, para não atrapalhar. Quando nós abrimos a igreja, também tinha um ponto de pregação um pouco distante. Aí acabou que o dia de culto, no mesmo dia de culto do ponto de evangelismo, eu mudei. Falei, não, vamos mudar. Não tem por que estar ali um ponto de evangelismo pregando e nós aqui 300 metros pregando também na mesma rua. Então, vamos mudar esse dia. Então, eu deixo aquele galpão ali, eu pago o aluguel, até porque a gente
usa para a escola dominical, usa para outras tarefas, mas também não só por isso, para que não haja, porque ali em Bento Ribeiro, não sei se em Bento Ribeiro tem 3 denominações, uma em frente da outra e outra do lado aqui, e mais na frente tem uma Assembleia de Deus. Onde? Ali onde tem um cinema, aquele antigo cinema que é do campo da Assembleia de Deus de Bento Ribeiro. Tem a Assembleia que já está ali há anos, aí tem uma Deus e Amor, tem uma Universal e tem uma Casa da Bênção, ou seja, uma do lado da outra. E o povo do mundo, quando vê isso, realmente vê essa questão ética de confrontar. Fala, poxa, mas por que abre uma do lado da outra? Porque na verdade, não tem ética. Como a Bíblia não esconde os erros dos personagens, dos reis, nós também não devemos esconder. A igreja tem essa falha, sim. A igreja tem essa mancha. E eu pego a palavra no início aqui que nós falamos aqui com o pastor Sidney, onde ele falou, André, às vezes tem coisas que a ética de fato não lista, não aponta. Eu vou na Bíblia, pode abrir igreja lá. Não tem, a gente nunca vai achar, às vezes, nem princípio que fale sobre isso. Tem que entrar bom senso. Ele falou assim, quando lhe falta a ética, entra o bom senso em jogo. Poxa, eu gostaria que fizesse isso comigo, se a minha fosse a primeira igreja, eu gostaria que os outros fizessem, acho que é muito isso. É o chamado princípio da reciprocidade. Antigamente, as igrejas, quando recebiam um membro da outra, ele ia com carta, não sei se ainda tem lá no Amazonas, se é assim, você saiu um membro da outra, ele ia com carta de recomendação. Igrejas, claro. Mas tem igrejas hoje em dia que não fazem mais isso. Eu digo, por exemplo, às vezes sai membro da nossa igreja que, amém, não quer ficar mais, quer ir para outra, eu dou a carta. E quando é o contrário, o princípio da reciprocidade não existe. Aí não me dão carta, não, porque aquela lá é da CGADB, nós somos de Madureira, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo. Aí eu falei, irmão, qual é o problema? Então, só que aí a pessoa sai, eu já tive casos de meninas que estavam disciplinadas na nossa igreja, saíram para uma Assembleia de Deus perto da nossa, do mesmo campo, da mesma convenção, e o pastor recebeu, sequer me ligou, botou para cantar no grupo. Eu falei, meu Deus, onde é que nós vamos parar? Ética é forte, hein? A gente chegou ao final já do programa, voou isso aqui. Dá pra gente fazer mais um programa sobre ética aqui para começar a pontuar coisas do dia a dia que as igrejas vivem, falando muito sobre ética pastoral também, que é uma coisa que está, assim, que temos que ter muito cuidado e, claro, bom senso. Se faltar, talvez, a lista do que é ético ou não é, a gente usar o bom senso para poder resolver alguns tipos de problema. Pastores, obrigado pelo presente de vocês hoje aqui no Antenados. Muito obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe e até o próximo programa. Tchau, tchau.